Felizes são os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois Deus fará com que fiquem satisfeitos. Felizes são os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Felizes são os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes são os que promovem a paz, pois Deus os chamará de filhos. Felizes são aqueles que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus, pois a eles pertence o reino de Deus. Felizes serão vocês quando forem insultados e perseguidos pelo fato de me seguirem. Alegrem-se e fiquem realmente muito felizes, pois grande é a recompensa que receberão no céu, pois foi desta mesma maneira que os profetas que viveram antes de vocês também foram perseguidos. Vocês são o sal da terra. Se o sal, porém, perder o seu sabor, ele não presta para mais nada. Só serve para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama, mas sim para colocá-la no teto da casa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem o bom comportamento de vocês, elas deem glória ao Pai que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, mas sim dar o verdadeiro significado dela. Digo a verdade a vocês: enquanto o céu e a terra durarem, nem uma única letra desaparecerá da lei até que todas as coisas aconteçam. Portanto, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Por outro lado, quem obedecer aos mandamentos e ensiná-los a outras pessoas será considerado o maior no reino de Deus. Digo a verdade a vocês: a não ser que vocês sejam mais honestos que os fariseus em fazer o que Deus quer, jamais entrarão no reino de Deus. Se você for até o altar para dar a sua oferta e se lembrar ali de que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta lá mesmo, diante do altar. Primeiro vá e faça as pazes com aquela pessoa. Depois volte e dê a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você estiver a caminho do tribunal com ele. Caso contrário, ele o entregará ao juiz, e o juiz o entregará aos guardas, e você será colocado na prisão. Te digo a verdade, você só sairá de lá após pagar tudo o que deve. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar intensamente para uma mulher, desejando possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. E também foi dito: se alguém se separar de sua esposa, deve dar-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo que qualquer um que se divorciar de sua esposa, sem que ela tenha praticado imoralidade sexual, estará colocando-a em uma situação de adultério. E quem se casar com ela, também estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o seguinte: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se oponha aos seus inimigos, mas se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quiser processar você a fim de tomar a sua capa, deixe que leve também a sua túnica. Se alguém lhe obrigar a carregar uma carga por 1 quilômetro, leve-a por 2 quilômetros. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês também ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Dessa forma, o Pai de vocês que está no céu os considerará seus filhos, pois ele faz com que o sol brilhe tanto para os bons como para os maus, e também manda a chuva tanto para os justos como para os injustos. Se vocês amarem somente as pessoas que fazem coisas boas para vocês, o que fazem de extraordinário? Não é isso que todas as outras pessoas fazem? E se cumprimentarem somente os seus amigos, o que fazem demais?
Até mesmo os que não creem em Deus fazem isso. Tenham cuidado de não praticar boas obras em público somente para serem vistos pelos outros. Se vocês fizerem isso, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. Quando você der alguma coisa a um pobre, não espalhe para todo mundo o que fez. Os hipócritas é que fazem isso, a fim de receberem elogios das pessoas. Digo a verdade a vocês, eles já receberam toda a recompensa deles. Você, entretanto, quando der alguma coisa aos pobres, não deixe nem o seu melhor amigo ficar sabendo o que você fez. Mas o seu Pai, que vê tudo o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas para vocês mesmos neste mundo, onde a inflação e a ferrugem as destruirão e onde os ladrões podem roubar. Ao invés disso, ajuntem riquezas no céu, onde nada poderá destruí-las e ninguém poderá roubá-las. Lembrem-se disto: onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, você olhar as outras pessoas com inveja, todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em vocês não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com o alimento que precisam para viver ou com as roupas que precisam para vestir. Pois a vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que as roupas. Reparem nos pássaros do céu, eles não plantam nem colhem. No entanto, o Pai de vocês que está no céu lhes dá o que comer. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Qual de vocês, por ficar preocupado, pode adicionar uma única hora ao seu tempo de vida? E por que se preocupam por causa das roupas? Reparem nas flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. Se Deus veste dessa maneira as plantas do campo, que hoje estão aqui e amanhã são jogadas no fogo, quanto mais Ele vestirá a vocês, não é mesmo, homens de pouca fé? Portanto, não fiquem preocupados dizendo: o que iremos comer? Ou com o que iremos nos vestir? As pessoas que não conhecem a Deus é que estão sempre procurando essas coisas. Mas o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam delas. Portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam os seus próprios problemas. Não julguem os outros para que Deus não julgue vocês, pois da mesma maneira como vocês julgam os outros, Deus também julgará vocês, e a mesma medida que usarem com os outros, Deus a usará com vocês. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o tronco que está no seu próprio olho? Como é que pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem um tronco no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o tronco que está no seu próprio olho e então verá muito melhor como tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem as coisas sagradas para os cães, nem lancem as suas pérolas aos porcos, pois eles pisarão nelas e depois atacarão a vocês. Não desistam de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desistam de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desistam de estar sempre batendo na porta, porque ela se abrirá. Pois todo aquele que insiste em pedir, recebe. Todo aquele que insiste em procurar, encontra. E a porta se abre para todo aquele que insiste em bater. Qual de vocês dará uma pedra a um filho, se este lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra, quando ele lhe pedir um peixe? Ora, se até mesmo vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que querem que as pessoas façam a vocês, façam da mesma maneira a elas. Isto é o que realmente significa a lei de Moisés
e os ensinos dos profetas. O caminho que conduz para a perdição é espaçoso e fácil de seguir. Muitas pessoas escolhem este caminho, mas o portão que conduz para a vida com Deus é estreito e difícil de ser seguido. Poucas pessoas escolhem este caminho. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Não dá para colher bons frutos de pessoas más, assim como não dá para colher uvas de uma figueira. Uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore podre produz frutos podres. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, vocês conhecerão os falsos profetas, pelos frutos que eles produzirem. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas me dirão, Senhor, Senhor, não foi em seu nome que nós profetizamos? Não foi em seu nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Eu, porém, lhes responderei claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, todos vocês que fizeram o mal. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as obedece pode ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio as chuvas e os ventos, ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as obedece é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio as chuvas e os ventos, ela desabou completamente e a sua destruição foi total.